A gente recebe o Alex Arratti, que é vice-presidente do CPER Sindicato. Bom dia, Alex. Bom dia ao público da Rádio Com. O CPER Sindicato agradece a oportunidade de estar conversando com a população sobre tema de interesse geral. Bom, esse tema de interesse geral é a lei, né? O projeto de lei, né? Que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, em regime de urgência, o 439 de 2025. Quais as consequências deste projeto de lei, caso ele venha a ser aprovado pela Assembleia, professor? Olha, a nossa preocupação, né, é justamente que esse projeto seja uma curva dada pelo governo para vencer eventuais dificuldades ou mesmo impeditivos que foram estabelecidos, especialmente no que tange a educação. Para o público que talvez não acompanhe o dia a dia dos debates políticos a respeito, né, do modelamento do Estado do Rio Grande do Sul, né, das funções e dos serviços públicos dentro de um projeto privatista, né, talvez não seja de conhecimento que nós, do CPERS, conseguimos, isso já vem mais de 2 anos sendo barrado, né, de diversas maneiras, mas no último momento conseguimos impedir que fossem colocadas em prática as parcerias público-privadas para a educação. O governo apresentou um projeto onde 99 escolas estaduais passariam a ser geridas por empresas privadas ou por fundações privadas que receberiam um montante para cuidar, né, do funcionamento da escola. Se alega que com isso as coisas seriam mais ágeis, mais eficientes e as escolas então superariam, né, os seus problemas estruturais que são históricos. Eu preciso fazer uma rápida anotação, se me permitem, a respeito disso, porque pode ser que isso aconteça, e até é provável que isso aconteça, porque, afinal de contas, nós temos, segundo a própria SEDUC, em 6 anos, 506 milhões investidos na manutenção da infraestrutura das 2.300 escolas estaduais. Isso dá, na média, cerca de 90 milhões por ano, para ratear entre 2.300 escolas. Ora, né, a proposta do governo era de aplicar quase 200 milhões de reais por ano em cada uma das escolas, em cada unidade que seria transformada, né, numa parceira público-privada entre o Estado e uma fundação ou uma empresa que assumisse a sua gestão. Então, como isso acabou sendo impedido pelo Tribunal de Contas do Estado, que, entre outras razões, questionou, né, o interesse público, porque nessa verdadeira fortuna para gerir tão poucas escolas, né, esse processo está parado. O governo vem, então, se aproveitando já de uma legislação pré-existente e agora propõe a generalização, né, desse modelo, né, organizações ditas sociais, né, ONGs, teriam então a condição de assumir a gestão de diversas atividades próprias, né, do Estado, e algumas delas são curiosas, né? Eu falei do caso da educação, então generalizar esse tipo de gestão feita não mais diretamente pelo Estado, mas por empresas privadas. Mas ontem eu conversava com uma rádio de Uruguaiana, né? E aí nós comentávamos, né, por exemplo, Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente teriam várias das suas atividades também terceirizadas e, de certa forma, privatizadas. E já é difícil hoje, sob o mesmo órgão, sob o mesmo ente, que é o Estado, você articular a questão do desenvolvimento rural com a questão, né, da sustentabilidade ou mesmo da conservação ambiental. Imaginem isso sendo feito por empresas privadas, muitas vezes empresas diferentes, que vão ter
objetivamente, né, a máxima do lucro orientando as suas atividades. Então, quer dizer, é um descalabro, mas em poucas palavras, o PL 439 é mais um episódio, mais uma tentativa de privatização do Estado e das suas funções públicas e do próprio orçamento público. Alex, nesse PL 439, essas organizações que são chamadas são as organizações sociais, chamadas pelo governo Leite, elas poderiam prestar serviço em quais áreas, no geral? Olha, uma turma aqui um dia brincou que era mais fácil falar em quais áreas não prestariam serviços do que nas que prestariam, porque assim, o leque, o portfólio grande, abre para a saúde, abre para a educação, abre para meio ambiente, abre para áreas ligadas à habitação, à prestação de políticas de assistência social. Então, assim, é basicamente colocar, né, só se você colocar a saúde e a educação, você já está fazendo o grosso do trabalho do Estado, né? E é bom lembrar, né, que educação é algo que está presente em todos os lugares. Você pode ter, assim, um número menor de unidades que atendam, por exemplo, questão de habitação, questão de desenvolvimento rural, mas escola tem em todos os municípios. Mas, basicamente, assim, o que o PL 239 permite é que essas funções das mais diferentes áreas, como eu citei, elas vão ser níveis de serem administradas, geridas por essas organizações sociais, e de fato, assim, uma oportunidade enorme de você, mais uma vez, beneficiar os amigos do rei. Às vésperas de um ano eleitoral, apresentar um projeto com esse teor, né, dessa natureza, com um montante que se estima liberar para poder financiar essas parcerias, essas transferências, né? E ainda pior, com, né, esse agravante do regime de urgência, para nós praticamente que um golpe, dado não só nos servidores públicos, mas na população gaúcha. Aliás, né, a nossa principal reivindicação no momento é justamente a retirada do regime de urgência. Sabemos da composição e das relações que o governo tem na Assembleia, mas, ao mesmo tempo, acreditamos que é possível sensibilizar ou responsabilizar os nossos governantes, os nossos deputados, né, por uma decisão que é estrutural e que vai trazer consequências, né, para o presente e para o futuro do Rio Grande do Sul. Bom, na educação, quais as consequências práticas que esse projeto, se aprovado, trará, né? O que pode resultar na educação? Qual é o diagnóstico, né, que existe nesse sentido de consequência? A nossa preocupação começa, em primeiro lugar, com o seguinte fato, né? Nós temos hoje no Rio Grande do Sul, né, inclusive aprovado, né, a lei orçamentária para o ano de 2026 foi aprovada na semana passada. Nós temos uma situação onde que saúde e educação, que é o objeto da pergunta, elas não recebem, né, os valores, o montante, né, que é previsto pela Constituição, tanto a federal quanto a estadual. Para a educação, a Constituição Federal fala em 25%, a estadual, né, elevou esse percentual para 35%. O governo Leite, em nenhum momento, cumpriu isso. Inclusive, assinou um acordo com o Ministério Público que permitiu, né, que nessas duas áreas se atinja paulatinamente os mínimos constitucionais.
e não vai ser assim de uma hora para outra, ou seja, você pega, né, e premia aquele que não cumpre a regra, né? É muito ruim, né, esse formato, esse modelo e esse exemplo, né? Nós temos, então, hoje, como eu disse anteriormente, né, uma luta muito grande para impedir que as escolas públicas gaúchas, da rede estadual, pelo menos, elas passem a ser geridas pelo modelo das parcerias público-privadas. Tivemos até o presente momento êxito nisso, e não é pouca coisa, não é fácil, né, garantir que essas escolas não sejam privatizadas. Ou o instituto, né, das parcerias através de organizações sociais previstas no PL 439, bom, então aquilo que ficou estancado aqui, você realmente faz uma curva, dá uma volta, corteia o alambrado, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, e passa a aplicar a mesma lógica, o mesmo formato, ou seja, a gestão das escolas, né, não a gestão pedagógica, mas o resto da gestão, desde pessoal, a questão material e infraestrutural da escola, pode ser feita por uma fundação, por uma ONG, ou enfim, né, por alguma entidade dita sem fins lucrativos, mas que ao final das contas a gente sabe que acaba tendo, né, no lucro né, dos seus objetos, né? Então, para nós é preocupante, porque se você coloca, por exemplo, gestão de pessoal, você pode, daqui a pouco, estipular, né, modalidades de contratação de pessoal que ainda não estão sendo praticadas, né, nos contratos que nós conhecemos, né, para a educação. A mesma questão pode servir para outras funções, né? Inclusive, por exemplo, terceirização generalizada, né, na área de manutenção da infraestrutura, de limpeza das escolas, de vigilância, né? A gente pode daqui a pouco ter uma situação em que se ache, entre aspas, mais vantajoso contratar, né, a entrega de marmitas do que, né, a manutenção de uma cozinha funcionando na escola para fornecer alimentação para os estudantes. Então, assim, abre um leque de possibilidades muito grandes de que as atividades escolares, que são atividades fundamentalmente educacionais e pedagógicas, passem a ser orientadas pela lógica comercial. Bom, para finalizar, professor, ontem houve essa entrevista coletiva, né, para tornar pública a posição das entidades, né, e esclarecer a sociedade sobre os riscos deste projeto, mas alguma outra posição está sendo adotada em termos de mobilização? O que é que está sendo pensado a partir de agora para tentar impedir que esse projeto avance? Olha, as entidades que compõem a Frente dos Servidores Públicos, e são muitas, e nós temos uma relação também com uma outra organização, né, no âmbito do Serviço Público Estadual, que é a União Gaúcha, a gente tem conversado e feito uma gestão em dois momentos, né? Uma junto ao governo do estado, da onde parte o projeto. Então, inclusive oficiamos a Casa Civil na sexta-feira, né, solicitando, e veja, assim, é bastante modesta, mas ao mesmo tempo era fundamental porque é democrática, a solicitação da retirada do regime de urgência. Temos também, né, os nossos colegas dirigentes sindicais das diferentes entidades que participam da Frente dos Servidores Públicos, feito movimento junto a parlamentares, bancadas e partidos, para que também levem ao governo do estado essa nossa reivindicação, a da retirada do regime de urgência, e não havendo, digamos, acolhimento dessa nossa reivindicação, que esses deputados, bancadas e que seus partidos votem contrariamente a esse projeto, né? A gente sabe da dificuldade, mas também sabe que um projeto
desses votado às vésperas da eleição, né, ele traz inúmeros prejuízos diretos para a população, mas também traz uma responsabilização muito grande, né, para os deputados e deputadas que optarem, como diz, assinar esse cheque em branco. Então, buscamos e confiamos, né, que a nossa Assembleia Legislativa seja parte consciente e responsável, né, daquilo que atinge o interesse, né, dos gaúchos e gaúchas. Professor Alex Serrat, professor Alex Serrat, vice-presidente do CEPERS, muito obrigado pela sua participação aqui no Edição da Manhã da Rádio Com. Uma boa terça-feira. Obrigado, um grande abraço a todos e todas. Tá bem, muito obrigado. Muito obrigado.